Olá, boa noite. Uberlândia apresenta bom desempenho na geração de emprego. Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena do ex-presidente Lula no processo do Triplex. Também vamos falar sobre saúde mental. Pesquisa revela alta incidência de depressão em universitários. Nos estúdios, especialistas analisam o papel das instituições de ensino neste contexto. O Jornal da UFO começa agora. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, publicado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, revelam que Uberlândia teve um saldo positivo de 2.138 novas vagas nos 3 primeiros meses do ano. Os grandes responsáveis por essa marca foram setores de serviços, com 558 novas vagas, e agropecuária, com 182 novos postos de trabalho. Amanhã, a Universidade Federal de Uberlândia vai sediar uma seletiva do Mundial de Aviãozinho de Papel. É isso mesmo, os participantes vão dar asas à imaginação utilizando uma folha de papel e habilidades de dobradura. Parece brincadeira de criança, mas os campeões nacionais vão participar da grande etapa internacional na Áustria, em maio. Quem tem interesse ainda pode se inscrever pelo site oficial que aparece aí na tela. Basta escolher uma das 3 categorias: maior distância de voo, maior tempo de voo e acrobacia. O evento acontece a partir das 18 horas no campus Santa Mônica. E o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena do ex-presidente Lula no caso do Triplex do Guarujá. A decisão abre caminho para Lula sair do regime fechado ainda este ano. Os 3 ministros seguiram o relator, Félix Fischer, e concordaram em reduzir a pena de Lula de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Segundo a legislação penal, um preso tem direito a pedir progressão para o regime semiaberto depois de cumprir 1/6 da pena. Com a decisão de hoje do STJ, Lula deve atingir esse tempo no final de setembro, pouco antes de completar 1 ano e meio na cadeia. Respeitamos o posicionamento exposto hoje pelos ministros do STJ, mas expressamos a inconformidade da defesa em relação ao resultado, já que entendemos que a absolvição é o único resultado possível. O ministro Félix Fischer utilizou as regras do artigo 59 do Código Penal. Não se pode aumentar a pena com base em circunstâncias abstratas e em presunções que não são comprovadas nos autos. O argumento foi perfeito e correto tecnicamente. O ex-presidente ainda responde ao processo do sítio de Atibaia, onde foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses. A data do julgamento deste caso, em segunda instância, ainda não está definida. Na última terça-feira, as discussões entre deputados de partidos da base e também daquelas legendas que querem a reforma da Previdência, parlamentares da oposição também marcaram mais um momento conturbado na última sessão da CCJ. O relator apresentou mudanças no texto do governo. Veja. As sessões começaram depois do almoço. As questões de ordem dominaram as primeiras 2 horas de reunião. Questão de ordem, artigo 219 e 221. Não cabe contradita da contradita. O choro é livre, mas recorram. Em seguida, os deputados analisaram mais de 10 requerimentos. Cidadania vota sim como vota o Partido Novo. Não adianta ser tigrão em Brasília e tchutchuca nos estados. Essa reforma é de todos, por isso o PSC vota sim. Agora o governo insiste no sigilo sobre dados da Previdência. O governo diz que não divulga porque não terminou os cálculos. Então como é que mandou essa proposta para cá? Isso é uma irresponsabilidade, presidente. O deputado se refere ao fato do governo ter determinado a restrição de informações técnicas usadas para calcular as mudanças na aposentadoria. Hoje, o secretário especial da Previdência disse que o Planalto ainda precisa fazer cálculos detalhados sobre o impacto de cada medida. Há necessidade de refinamento e de novos cálculos, e eles vão estar terminados em tempo hábil, para que nós possamos apresentá-los na sua integralidade, como nunca foi feito antes. A partir de amanhã,
nós já estaremos respondendo aos primeiros pedidos de informação por parte dos deputados. Depois de 3 horas de sessão, foi aprovado por 45 votos a 2 um requerimento de inversão de pauta para iniciar a votação do relatório. E a líder do governo no Congresso foi mais enfática. Senhores, está ficando feio. Está ficando feio para essa casa. Chega! Se vocês olharem e tiverem um pouquinho de sensibilidade aos anseios da população, vocês vão entender que a população quer que essa comissão trabalhe e não fique simplesmente procrastinando. Não contra ela. No fim da tarde, o relator Marcelo Freitas propôs a retirada de 4 temas da proposta original do governo, uma decisão devidamente combinada com o Palácio do Planalto. Dessa forma, continuam valendo multa de 40% e do depósito de fundo de garantia para aposentados que seguem trabalhando. Os processos contra a União podem ser iniciados em todas as comarcas do Brasil. As mudanças na Previdência só podem ser feitas através de PEC e o mesmo vale para a aposentadoria compulsória de servidores. Nesse contexto, mantendo a essência e a lógica do texto inicialmente apresentado ao colegiado, votamos pela admissibilidade. Depois, ainda deu tempo de acontecerem mais alguns bate-bocas. Não permitirei. A questão de ordem é a mim, não é o relator. Não aponte o dedo para mim porque eu não sou moleque. A palavra está com Vossa Excelência, mas não pode utilizar. Não pode utilizar. Vamos sentar, vamos sentar. Senta aí, rapaz. O assunto agora é saúde mental. Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade do Texas apontou que 36% dos alunos de mestrado e doutorado sentem-se deprimidos ou ansiosos em grau moderado ou grave. Na população em geral, o índice fica na casa dos 6%. Isso significa que os estudantes de pós-graduação teriam 6 vezes mais chances de experimentar a depressão e a ansiedade do que a população em geral. Saiba mais sobre esse assunto na reportagem de Júnior Caritel. Quem vê a movimentação de estudantes no dia a dia não imagina o que passa na mente deles. A cobrança é um dos obstáculos durante a graduação. Elaine é estudante de jornalismo e passou por um período conturbado, até que resolveu procurar ajuda. O acúmulo da universidade, as relações sociais que a gente enfrenta, é sempre um peso, principalmente quando você sai da sua casa, né, vai para uma cidade muito distante, com uma cultura muito diferente, mas eu não tinha condições financeiras de ter essa ajuda. Então, felizmente, no momento em que eu me encontrava mais estabilizada financeiramente, eu consegui, por conta de que a psicóloga que me atendia num plano social, né? E com a ajuda da minha família eu consegui buscar essa ajuda profissional. Já era um período que eu não estava tanto em crise mais, mas da mesma forma, assim, foi essencial para que eu conseguisse ficar bem. Segundo pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, em 2016, 30% dos alunos de graduação em instituições federais no Brasil procuraram atendimento psicológico 2 anos antes, e mais de 10% fizeram uso de algum medicamento psiquiátrico. As pessoas têm falado de maneira mais clara, de maneira mais aberta, sem medo, sem tanto medo, pelo menos, assim, de serem moralmente julgadas ou mal interpretadas por conta disso. De outro lado, esse aumento também tem outro foco. Nós vivemos um período hoje de grande imposição por um desempenho de alto nível, seja acadêmico, seja social, seja empregatício. E o jovem que está nessa situação, talvez pela primeira vez tomando algumas decisões importantes que começaram talvez na escolha profissional e vai progredindo isso em outras escolhas que ele vai fazer durante o curso, isso vai se tornando um ambiente cada vez mais estressor e ansiogênico e que gera esse sofrimento na forma de estresse, insônia, sonolência, dificuldade de aprendizado e que afeta diretamente o desempenho, que é exatamente o medo que acaba surgindo em relação a todo esse processo. Ainda segundo o psicólogo, a procura por ajuda, principalmente por terapia, tem deixado de ser um tabu. Ele ainda reforça que é possível recorrer a outros meios e não ficar preso a uma angústia. Existem profissionais que fazem atendimentos sociais,
Existem serviços tanto no sistema público de saúde como pela própria universidade que oferecem o serviço de atendimento psicológico, tanto para a comunidade como para alunos da própria universidade. Não só da que você está fazendo, necessariamente. Você pode procurar em outras universidades serviços de psicologia que atendem a comunidade, enquanto membro da comunidade que você faz parte atualmente. Após as crises e, em sequência, o tratamento, vêm os melhores dias. As dificuldades que a Laine passou hoje são só lembranças. Essa é a prova de que manter a mente saudável é fundamental. É um alívio muito grande. Você se entender e conseguir lidar melhor com as suas relações, tanto para consigo mesmo quanto para com as outras pessoas. E para falar sobre depressão na universidade, convidamos para conversar hoje a psicóloga Elisângela Borges. Obrigada pela sua participação, Elisângela. Obrigada a você, Patrícia. Boa E noite. também a Marisa Aparecida Elias, que é professora da Escola Técnica de Saúde aqui da UFO. Muito obrigada, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, vimos na reportagem, então, a aluna que conseguiu sair dessa depressão durante a sua graduação. Mas, Elisângela, como que o estudante ele pode diferenciar uma tristeza e estresse de um caso clínico de ansiedade e depressão? Como que ele pode identificar esses sinais? Bom, ele vai identificar esses sinais devido ao que ele vai sentindo. Se ele tem, às vezes ele tem só uma tristeza, mas ela é passageira. Hoje ele está triste, amanhã ele está bem. Mas quando ela é constante, já é um caso de tristeza. De ansiedade, ele tem pensamento acelerado, taquicardíaca, não consegue dormir, dorme muito mal, pensa o tempo todo. E o caso de depressão é aquela pessoa que ele não quer ir para a escola, não quer estudar, não frequenta as aulas, né? E aí ele vai identificando. Porque quando ele vai entrar na universidade, ele tem uma expectativa muito alta do curso que ele quer. E às vezes não é aquilo. E aí é onde vem as frustrações, o estresse, né, a depressão, ou talvez está ali por uma cobrança que o pai quer que faça medicina ou que faça direito. Então, assim, aí tem que avaliar vários pontos dentro desse contexto. Perfeito. Mas esses são os sintomas. Muito bom. Professora Marisa, e qual que é o papel, então, das instituições de ensino nesse contexto? Como que elas podem ajudar esses estudantes? Acho que, em primeiro lugar, é preciso entender e compreender o que é esse fenômeno dentro da universidade, na vida, de um modo geral. Todos nós estamos sujeitos a um sofrimento emocional em qualquer época da vida. E o estudante, ele às vezes está num momento de vulnerabilidade. Então é preciso ter sensibilidade e abrir canais de escuta, canais de conversa com esse estudante, para que ele possa dizer da adaptação dele dentro da instituição e reconhecer que existe um sofrimento, porque muitas vezes o sofrimento é banalizado, é tratado como se fosse coisa corriqueira, como se fosse frescura, como se fosse preguiça, e não é dado sentido real à dor que o outro está sentindo. A pessoa que está com depressão, antes de mais nada, ela vai perder o sentido da vida. Tudo aquilo pelo qual ela desejou, tudo aquilo pelo qual ela lutou e batalhou muito para estar, que é uma conquista dentro da universidade, ela perdeu. E aí, quando ela conquista aquilo que ela desejou tanto, né, que estar estudando numa universidade federal, esse prazer não acontece, o sofrimento vem. E esse sofrimento precisa ser acolhido dentro da instituição e não ser tratado com frieza, com distanciamento, com descaso. Muito bom. Tem também casos de estudantes que têm que mudar de cidade para poder fazer o seu curso de graduação ou pós-graduação. Nesse caso, essa mudança, que é um processo de ruptura, né, entre família, todos os laços que são construídos, também podem afetar e contribuir para essa depressão? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vivemos hoje um fenômeno que é eu vou chamar de um pouco amadurecimento dos jovens, uma baixa tolerância à frustração. E esses meninos são colocados muito cedo para conquista de um espaço profissional que seria via estudo universitário. Então, se dedica muito tempo, muita energia para isso, e aí, de repente, ele é retirado do seu ambiente, onde ele tinha toda a proteção, todo o conforto, todo o cuidado que a família oferece, para um espaço que é totalmente diferente.
onde ele não tem a pessoa que cuida dele, que cuida das coisas dele, ou que faz ele levantar da cama para ir para a escola. Então tudo isso passa a fazer falta, inclusive os problemas familiares, que não estão mais ali. Então o sentimento de abandono, de desamparo, que vem de uma forma muito intensa. E chega numa cidade onde ele não vai encontrar rapidamente outras pessoas com quem ele possa fazer laços. E a gente sabe que uma das possibilidades de sustentação de uma saúde mental é manter e sustentar laços afetivos. Então, se ele está num ambiente onde ele já perdeu seus laços, que eles ficaram para trás, e ele não consegue estabelecer laços ali, seja com a comunidade universitária, ou seja, com os laços que ele perdeu com a família, ele vai sofrer muito mais. Perfeito. Elisângela, e como também a gente viu antes, falando da pesquisa do Texas, então a probabilidade de acontecer depressão em alunos de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, a pressão, os prazos, você acha que isso tudo influencia também nesse agravamento de um estado clínico de depressão? O estado de depressão no quadro clínico, quando ele vem para o curso de pós-graduação, porque provavelmente ele já tinha isso antes, um quadro depressivo. E aí quando ele vai para pós, ou para o mestrado, ou para o doutorado, para ele é muito puxado, porque ele já vem de um quadro de tristeza, de melancolia. Então, quando ele precisa romper as barreiras com isso, e ir além que exige muito, porque tem teses, escrever artigos, uma série de questões, e às vezes para ele isso é muito difícil. Tem também a questão do afastamento, do isolamento da vida social em alguns momentos, também quando chega no final, na reta final, acontece isso também? Sim. A cobrança, o nível de exigência para quem está fazendo uma pós-graduação intensifica mais ainda. Fora que o ambiente da pós-graduação também é um ambiente de muita vaidade. Não só entre os pós-graduandos, mas também entre os próprios orientadores. Os próprios orientadores, às vezes, também estão sofrendo por cobranças pelas agências de fomento que cobram metas, que cobram publicação, e eles repassam toda essa cobrança para os pós-graduandos. E aí eles também têm que mostrar resultado, mostrar desempenho e se adequar a um padrão e a um modelo que a sociedade insiste, né? E insiste em sustentar uma perfeição, uma postura profissional que às vezes não é possível sustentar para uma pessoa que está às vezes fazendo sacrifícios. Muito importante sua reflexão. A gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades aqui de Minas Gerais nesta quinta-feira, amanhã. Amanhã o calor continua forte em Uberlândia e a probabilidade de chuva é alta. A temperatura varia entre 21 e 27 graus. Em Patos de Minas, a quinta deve ser de bastante chuva, mínima de 20 graus e máxima de 27. Já em Monte Carmelo, o calor vai ser mais intenso, a mínima de 19 e a máxima de 29 graus, sem possibilidade de chuva. Temperatura mais elevada também em Tuiutaba. Os termômetros variam entre 19 e 32 graus e deve chover durante a tarde. Em Patrocínio, a mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. O tempo deve ficar fechado por boa parte do dia, mas não tem previsão de chuva. No próximo bloco, voltamos a falar sobre saúde mental dos nossos estudantes. Estamos de volta. Será que os professores universitários têm observado o aumento de alunos que estão com o psicológico adoecido? Nós conversamos com uma professora do Instituto de História da UFO. Veja. A gente tem se preocupado muito em relação aos estudantes da graduação, da pós-graduação, em relação ao adoecimento, porque é um momento de mudança na vida, às vezes muda de cidade, perde aqueles antigos relacionamentos, antigos vínculos, e também mesmo quem mora na própria cidade, mudanças importantes
e muitas pressões, e esses estudantes têm manifestado esse adoecimento. A gente tem preocupado em relação a isso e procurado acompanhar, porque é uma sociedade que está também adoecida. Então a vida universitária, tem muita gente que está doente, mas é a sociedade que também está doente, e é isso que nos preocupa, porque as condições de trabalho não são boas, muitas pressões por produtividade, por bolsas, mas as condições para realizar esse trabalho também não são boas. É isso que nos preocupa, e a gente tem observado com preocupação o adoecimento na universidade. A gente precisa pensar sobre isso, porque é um problema pessoal, mas também é um problema social. Então a universidade precisa responder ao adoecimento dos estudantes, das estudantes e de todos os servidores e servidoras da universidade. Nós podemos observar que esse estudante está precisando de ajuda, fazer os encaminhamentos, porque infelizmente a depressão é um problema grave, os problemas psicológicos tem cada vez mais adoecimento, mas também é preciso que a gente diga que é possível achar alternativas. Então, ao invés da pressão exagerada por notas, por competitividade, por produtividade, a gente precisa de um ambiente universitário mais acolhedor, que a gente possa conversar sobre os problemas que nós estamos vivendo, com diálogo, com respeito. Inclusive nessa onda de polarização, de confrontos, a gente ter o espaço da sala de aula não como espaço de competição, de denúncia, de desrespeito ao professor e aos estudantes, mas como um espaço que a gente possa conviver e cumprir o verdadeiro papel da educação, que é de humanização. Então acho que os estudantes podem contar com seus professores, com suas professoras, para ajudá-los a achar caminhos, porque apesar de difícil, a gente sabe que o mundo pode ser de uma outra maneira e nós podemos ter saúde. Bom, falamos agora então sobre o papel dos professores nesse contexto, né? Como que esses professores estão muito próximos dos alunos. Então, professora Marisa, qual que é a sua avaliação de como os professores podem intermediar uma situação, caso ele avalie que esse aluno realmente precisa de ajuda médica? Ele pode ouvir primeiro o aluno que o procurar, o que ele perceber. A gente tem contato direto com o aluno, você percebe quando o aluno está diferente, ou quando ele apresenta, ou mesmo eles se queixam diretamente para a gente. Então, primeiro acolher. Então, acolher e buscar onde existe um recurso possível para esse estudante. Dentro da UFO nós temos espaços onde ele pode ser acolhido. Dentro da Escola Técnica de Saúde, eu criei um projeto de escuta e apoio ao estudante, utilizando estagiários, é um projeto de extensão. E a partir disso, os próprios colegas, quando percebem algum problema em sala de aula, eles falam comigo e solicitam que o aluno me procure. E a partir daí, a gente conversa e tenta buscar uma rede de apoio. Dentro da própria escola, a gente faz um atendimento, um acolhimento, e depois a gente encaminha para uma rede de psicólogos que estão disponíveis para fazer um atendimento social, ou que tem um horário que possa acolher essa pessoa de um modo mais estendido. Porque não dá para fazer só um atendimento quando o problema é mais grave como esse. Vale reforçar que a Universidade Federal de Berlândia tem ampliado os serviços de atendimento psicológico para os alunos. Confira as informações. Olá pessoal aí do estúdio e a todos que acompanham o Jornal da UFO. Bom, a UFO tem se preparado cada vez mais para ajudar e dar apoio para o aluno ter cuidado com a saúde mental, né? A Elaine Saraiva, que é pró-reitora de assistência estudantil, vai explicar um pouquinho mais de algumas iniciativas. Elaine, quais são então os serviços oferecidos aqui na UFO para o aluno que precisa de um atendimento psicológico? A gente tem dados aí, inclusive da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que ela indica que em algum momento da vida, 50% da população vai precisar de um apoio, um auxílio ou inclusive um tratamento na área de saúde mental. Pensando nisso, nós fizemos uma série de ações o ano passado e estamos fortalecendo esse ano, que são com parcerias. Né? Então nós firmamos a criação de um ambulatório multiprofissional de saúde mental ao estudante junto com a Faculdade de Medicina da Universidade, né? Onde os residentes, junto com a coordenação de professores, né, nossos, eles estão nos dando um apoio, né, em várias áreas da saúde mental. Firmamos um convênio com o Instituto Visão Futuro, que está fazendo um projeto piloto. Ele é piloto nas universidades federais, então a UFO está ganhando destaque nesse momento. Ele é um projeto que ele visa o reequilíbrio emocional dos alunos, trabalhando em questões de ansiedade, depressão e trabalhando técnicas também de meditação,
né, de como você trabalhar melhor sua saúde durante o seu desempenho acadêmico, né. E também firmamos uma parceria com a Clínica Poética, que é um convênio também com algumas ONGs da cidade, que eles exercem um grupo terapêutico aqui no Campo Santa Mônica, né, toda segunda, quarta e sexta, no período da tarde, ali no antigo RU, né, no prédio do antigo RU. E a própria divisão de saúde também está criando grupos terapêuticos. Nós começamos um grupo terapêutico no campus Moarama, com a temática emoções, né, como lidar com elas. E já estamos ganhando um certo corpo agora de presença, né, de alunos. E a ideia é cada vez mais conseguir atingir o maior número possível, né, de alunos que estejam precisando desse atendimento. Então é ficar de olho aí no site nosso, né, no site da universidade, também da UFO, que a gente quase que diariamente a gente vem colocando algum evento, alguma ação específica nessa área. Tá certo, obrigada pelas informações, Elaine. Isabela Rodrigues para o Jornal da UFO. E será que falar sobre saúde mental no ambiente familiar ainda é um tabu? Elisângela, o que você vê nos consultórios? Quando chegam pacientes, o que eles falam dessa relação deles com a família? Eles conversam sobre isso? Sim, eles conversam muito. E o que a gente vê que eles não têm, porque o estado emocional dela tem uma regulação emocional. E isso é feito quando criança. A sustentação desse amor, desse afeto, né? Então, assim, e eles falam muito disso, né? Que, porque minha mãe não tem tempo para mim, porque minha mãe trabalha muito. Então, assim, outros por talvez não queria ter tido aquele filho, ou por alguma condição, por algum caso assim. Mas eu acredito que nesse trajeto que vem agora, com essas dificuldades dos jovens, nessa geração Y, o que acontece? Quando eles precisam ir para a vida, eles precisam estudar, eles precisam frequentar a universidade, eles precisam conviver, eles precisam estudar, eles precisam ser cobrados, eles não dão conta. Porque em casa eles não foram. Porque em casa talvez os pais, você fica aí jogando. Né? Você acha que pode ser um reflexo da superproteção? Superproteção ou falta de proteção. Porque a pessoa ela tem que ter uma regulação emocional. Isso ela vai conseguir até os 7 anos de idade. Os pais vão oferecer isso até os 7 anos de idade. Então, ainda sobre os desafios psicológicos de quem faz pós-graduação, veja o depoimento que recebemos de uma professora que mora em Patrocínio. Falar de pós-graduação é algo bem complexo, porque é um processo bem duro, né? Árduo na vida de qualquer pessoa. Eu passei por 3 processos de pós-graduação, fiz pós-graduação em língua portuguesa por uma faculdade, presencialmente, depois fiz uma pós-graduação em tecnologias à distância e fiz um mestrado também. E os 3 momentos são situações complicadas e são situações difíceis, né? Mas que trazem todo um benefício depois de longo processo. Você tem estresse, você tem cobranças, você tem momentos de aflição e talvez você acredite que não vai dar conta, que vai desistir. Mas tudo é uma etapa que vai a cada momento tornando você mais maduro, né? E vendo que toda aquela dor, toda aquela pressão, né? É depois recompensado pela satisfação de um certificado ou do conhecimento, que é muito melhor do que o papel, que você adquire no processo de aprendizagem. Bom, os desafios são muitos, a pressão também. Mas, então, a família deve ficar atenta, assim como os estudantes, a esses sinais, não é isso? Sim, e os sinais, às vezes, o filho fica muito dentro do quarto o tempo todo, ou não conversa com a família, se isola, e aí os pais precisam aprender a prestar atenção, porque o suicídio, ele dá sinais. Só que os pais talvez acham aquilo, gosta de ficar lá ouvindo música, assistindo série, tá lá na televisão vendo Netflix. Então, assim, precisa olhar como que ele anda se comportando, né? Se ele tem uma comunicação boa dentro de casa, se ele responde com menos precisão das coisas que precisa, se ele fica uma pessoa mais afastada. E são esses sinais mas eles dão sinais. Então é preciso ter o olhar sempre atento. Sempre. E na universidade, a mesma coisa. Acho que é importante perguntar. Às vezes a gente cria um tabu
em torno do suicídio, em torno do temor de que aconteça algo, mas não fala. Então, os pais podem perguntar diretamente, né, para o filho o que ele gostaria de fazer, se ele perdeu vontade de viver ou de fazer algo que seja prazeroso para ele no dia a dia. Na universidade tem havido vários estudos em relação à pós-graduação e à graduação, porque o sofrimento está presente. E ele tem aparecido, às vezes, de forma drástica e aparece nos índices de suicídio que tem aumentado muito. Um estudo de 2018 da Universidade de Brasília com os estudantes de pós-graduação mostrou que a frequência diária ou semanal com que eles pensam em acabar com a própria vida é muito maior do que da população geral. Então, isso é um dado importante, não é só de lá, né? Então, temos dados de outras universidades que mostram, de outros institutos que mostram isso. Então, o nível de pressão é muito alto. Então, a gente não pode, é claro que não se divulga suicídio em função de vários acordos e de problemas de outra ordem. Porém, nós precisamos falar sobre isso, não pode ser um tabu. Com certeza. Então, isso tem que ficar claro para que cada estudante possa falar sobre, quem sente vontade, encontrar alguém para falar, porque nem sempre é o desejo de morrer, não é de deixar de existir, é de acabar com sua dor e com seu sofrimento. E os professores, os colegas que convivem com as pessoas também devem falar sobre isso. Buscar ajuda e falar, né? Conversar sobre esse assunto. E nessa semana e na próxima, uma escola de Patos de Minas vai receber um workshop de grafite, a iniciativa de um estudante de biotecnologia da UFO, que nos conta mais sobre esse projeto no quadro Campus UFO Avançados de hoje. Meu nome é Vinícius Arruda e eu sou aluno de Biotecnologia do Campus Patos de Minas e estou aqui para divulgar o meu projeto, intitulado Arte e Grafite da Universidade Até Escola, aprovado pelo edital IAC Estudantil, o Programa Institucional de Apoio à Cultura promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Esse projeto é uma iniciativa que busca levar a Universidade Até Escola de modo a interagir a comunidade do campus com a comunidade escolar através da arte. Para isso, a gente vai fazer um workshop com um artista de rua de Patos de Minas, com os alunos da Escola Estadual Abner Afonso e alguns alunos da UFO também. As atividades vão se concentrar nos dias 26 de abril e 3 de maio, 2 sextas-feiras, do período de 12 às 18 horas. Esta edição está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a presença da psicóloga Elisângela Borges. Obrigada, Patrícia, pelo Obrigada convite. pelas suas informações e também da professora Marisa Aparecida. Muito obrigada, professora. Eu agradeço. O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.